Bom dia, aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete. Veremos no dia de hoje o capítulo de número 10 do livro de 1 Samuel. Estamos fazendo comentários sobre cada capítulo da Bíblia e começamos em Gênesis e iremos até Apocalipse. Estamos em 1 Samuel capítulo 10, onde veremos hoje Samuel unge Saul rei de Israel. Um capítulo muito interessante e edificante, como todos os capítulos da Bíblia. Sugiro que você entre em nosso blog site e tenha acesso à parte escrita dessa narrativa e também faça uma leitura prévia na sua Bíblia, desses 27 versículos. Depois que Samuel julgou Israel por um bom tempo, e já estando ele velho, Samuel resolve constituir seus filhos por juízes sobre Israel. Mas foi um tremendo fracasso. O pai era bom, mas os filhos péssimos. Para nos situarmos dentro da narrativa, estamos na segunda parte da nossa divisão, a qual nós juntamos 1º e 2º Samuel. Estamos vendo nessa segunda parte a ascensão de Saul do seu reino e o seu reino fracassado. E dentro dela estamos agora na ascensão de Saul, que vai dos capítulos 8 ao 12, estamos no 10. Como já dissemos, essa primeira subparte também foi dividida em algumas sessões. Entre elas, Samuel ouve o povo e Deus atende ao seu pedido por um rei. Nós vimos isso no capítulo 8, mas também vimos que Saul é escolhido por Deus. Nós vimos também, nós estamos vendo a unção de Saul por Samuel. Nós veremos agora no capítulo 10. E depois nós vamos ter sequência com a pública escolha de Saul por muitas pessoas em Mispá. Aí também a gente vai ver ainda nesse capítulo. Depois nós veremos Saul livrando Jabes, Gileade, e depois Samuel advertindo e encorajando Israel. Samuel, cheio do Espírito Santo de Deus, apanha de seu azeite especial e unge o primeiro rei de Israel, conforme era o desejo do povo por um rei. Estava instituída a monarquia em Israel, até hoje. O livro de Juízes e a história de Ruth dão pano de fundo para esse momento ímpar na vida dos filhos de Israel. Tudo até então tinha fracassado na questão de conduzir o povo de Deus e mantê-lo firme na aliança com esse Deus. Israel tinha visto que as outras nações, elas tinham rei e desejou essa monarquia ela mesma. Eu nem creio que a monarquia não fosse propósito de Deus, mas apenas uma concessão. O que Deus e Samuel não tinham gostado, e com razão, era o fato de Israel querer ser como as outras nações. Não era a monarquia o problema, mas o querer ser como as outras nações. Isso ainda indica outro problema que incomodou a Samuel tremendamente, e não agradou a divindade, ou seja, ao querer ser como as outras nações, Israel estava rejeitando ao Senhor como o seu Deus. Deus disse a Samuel que eles não tinham rejeitado a ele, Samuel, mas a Deus, o Senhor. Ainda assim, na sua misericórdia e na sua graça soberana, Deus lhes concedeu um rei, alto, belo, majestoso. Assim era Saul. Saul tinha sido a escolha de Deus. Samuel foi o que obedeceu a Deus e foi ungir a Saul. Feita a unção, Samuel dá a Saul, por permissão de Deus, como presente para ele, diversos sinais que com certeza o deixaram embasbacado. Ao virar as costas para prosseguir o seu caminho, Deus muda o coração de Saul. E este já não era mais o mesmo. Tudo ia tão bem na vida de Saul, e este tinha tudo para ser um rei próspero na nação de Israel.
a pública escolha de Saul por muitas pessoas em Mispa. Samuel convoca a partir de agora todo Israel em Mispa e prega a eles sobre a presente escolha e chama a atenção de todos para a rejeição de Deus como Senhor e que isso era muito grave. Era pura ingratidão de um povo que foi desde o início ajudado por Deus em livramentos e cuidado. Israel estava na terra prometida como Deus prometera, mas em falta com Deus, que tinha dado instruções claras para a nação de Israel se tornar uma grande nação. Depois disso vem a escolha perante o povo, mas sem manipulação de resultados, já conhecidos e sabidos pelo profeta e por Saul e alguns do povo. Então, aí começou o processo de escolha de Saul como rei. Nós já sabemos do resultado por causa da leitura, por causa da história. Mas volte no tempo e esteja junto com aquele povo. Quem sabia que Saul seria conduzido à monarquia? Era Samuel, que já ungiu ele, o Espírito Santo, os anjos e alguns. Mas sabiam porque Samuel estava dizendo, porque Deus estava revelando. Eles não tinham esse conhecimento. E agora vai se iniciar um processo de escolha. Esse processo de escolha que vai se iniciar tem um procedimento, uma rotina feita por sortes. E ela vai coincidir justamente com a pessoa de Saul. Então é por isso que eu disse que depois disso vem a escolha perante o povo, mas sem a manipulação de resultados, já conhecidos e sabidos pelo profeta e por Saul e alguns do povo. Ele chama tribo por tribo e vai escolhendo e selecionando a tribo, a família, e dentro da família o escolhido para ser rei. E a sorte cai para Saul, que tinha se escondido. A mesma coisa também, lembram de que houve um procedimento semelhante com Acã? Josué tinha fracassado na primeira investida contra Ai, se lamentou, chorou, todo o povo sentiu aquele amargor, aquela tristeza, buscou a Deus e Deus falou com o líder. Deus deu instruções claras com o líder. Há pecado no meio do povo. E Josué reúne todo o povo pela manhã e realiza sorteios. E o sorteio cai em Acã. E Josué chega para Acã e diz: pois é, homem, dá glória a Deus e confessa teu pecado. E Acã confessa seu pecado. E aqui nós vimos que a sorte caiu para Saul, que tinha se escondido. Que postura imprópria para um rei, né? Ele se escondeu. Mas Deus confirma para eles que o escolhido era mesmo Saul. E este é apresentado diante do povo, que alegrou-se sobremaneira. Israel agora tinha um rei, como as outras nações. Estava institucionalizada a monarquia como forma de governo na terra prometida em Israel. Nem todos se alegraram com a notícia do rei escolhido por Deus. Os filhos de Belial, aqueles que sendo das tribos de Deus não conhecem a Deus, 1 Samuel 2:12, o desprezaram e por inveja nem ainda lhe trouxeram presentes, como era costume. No entanto, Saul se sai bem e diz a palavra que ele se fez de surdo. Que desastre ser filho de Belial. Pior, eles estão no meio de nós, mas não são de nós. Eles são o joio, irmãos de Judas, o traidor, filhos do inferno, filhos do diabo. No final, Deus irá separar o joio do trigo, e o trigo recolherá em seu celeiro. Mas quanto ao joio, ele os ajuntará e os lançará no fogo. Que fique bem claro que não seremos nós que iremos separar, no presente momento, o joio do trigo. O maior exemplo bíblico de tratamento do joio veio do próprio Senhor, que amou Judas até o fim.
Mesmo sabendo quem era, o amou e insistiu com ele, com Judas até o fim, para servir o próprio Senhor de exemplo para todos nós. Então nós concluímos o capítulo de número 10 do livro de Samuel, de 1 Samuel, onde nós vimos a escolha de Saul, ele sendo ungido rei e ele sendo escolhido dentre todas as tribos. O sorteio caiu com ele. Eu fico imaginando como é tremenda a palavra de Deus. Como Deus tem participação, como Deus é imanente e não apenas transcendente. Como ele se envolve com a história. A gente pensa que não, mas Deus está muito mais presente em nosso meio do que imaginamos. E se a situação não está pior, minha filha, é porque a misericórdia de Deus e a graça dele têm sido grandes e abundantes. Senão, não quero nem pensar. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 11. Fique à vontade. Entre no nosso blog site, entre na nossa loja virtual, semeadores.com.br. Curta aí nosso vídeo. Inscreva-se em nosso canal, divulgue, compartilhe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um bom dia, querido, na presença do Soberano. Amém.